Graças a Deus, mais uma quinta-feira aqui na nossa live para abençoar a sua vida, para fazer com que nós cresçamos na palavra de Deus. Ninguém fica isento, ninguém está ileso dessa situação e nós só podemos fazer duas coisas, que é nos cuidar o máximo possível, ficar em casa, só sair quando for estritamente necessário, e também orar ao Senhor. A igreja ora, nós estamos orando em favor dessas pessoas, desses lares enlutados, gente sofrendo com dor da separação, da morte. Realmente a coisa não é mole, não. Nós estamos caminhando, estamos andando com o Senhor e nós queremos aproveitar hoje para falar sobre a segunda igreja do Apocalipse, a igreja de Esmirna, que é uma igreja também que passou pelas dificuldades que nós passamos. Quero falar hoje, se Deus permitir, sobre o triunfalismo evangélico, que realmente me deixa atordoado. Me parece que a igreja de hoje não é a igreja do Senhor Jesus, de todos os tempos. Parece que não é. Porque hoje é um triunfalismo, as pessoas ficam obcecadas em ser vitoriosos, em triunfar, e esquece que a igreja, Jesus falou que nós teríamos aflições, nós passaríamos por aflições, mesmo com paz na alma, mas a gente tem dificuldade, doença, morte, a igreja primitiva, perseguição grande, calúnias, sabe, que se inventaram sobre os apóstolos. O apóstolo Paulo, ele foi vítima disso, os outros apóstolos também. Então a gente parece que é outra igreja, e eu quero falar um pouco sobre isso, meditando na igreja, na segunda igreja de Esmirna. Vamos cantar uma música. Quero cantar com vocês e com a Marta uma música bonita. Vamos cantar música bonita para engrandecermos ao Senhor. Quem sabe você vai lembrar que é da sua época. Sim.
Deus, pega a sua Bíblia. Sem Bíblia não dá, no blá 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 não dá. Das coisas que eu mais admiro é quando nós, pregadores da palavra de Deus, usamos a Bíblia, lemos sermões expositivos, lendo versículo por versículo, livros que eu leio, autores que eu amo, que eu gosto. E normalmente aqueles livros, textos e autores que eu leio, que eu mais gosto são aqueles que pegam a Bíblia em versículo por versículo, sabe, fica batendo, mesmo o assunto sendo o mesmo, mas usando a palavra de Deus como base, como estrutura. Isso me deixa completamente feliz. O Igor mandou para mim um dia desse, o pastor Caio Fábio, falando algo sobre a prosperidade, a pregação. Por que não se prega mais a volta de Jesus? Por que as igrejas não se pregam mais a volta de Jesus? Porque ele substituiu a volta de Jesus para a doutrina da prosperidade, ou seja, ser feliz aqui, ter dinheiro aqui, viver bem aqui, não precisa nem ir para arrebatar para novos céus, nova terra, nem precisa, porque já tem tudo aqui. Então a doutrina da parousia, da presença de Jesus, foi trocada pelo dinheiro, pela fartura. Então nós estamos pregando. O Igor falou então que ele não conhece nenhum pastor que prega mais sobre a volta de Jesus que eu. E é verdade, porque eu não estou nem um pouco satisfeito com este mundo, com a atual situação do mundo. Morte, doenças, pragas, sabe, tanta coisa, a morte, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, violência drástica, sabe, a coisa é brava. E esse triunfalismo evangélico é que eu não aceito de jeito nenhum, e eu fico apavorado com isso. Vamos falar um pouco sobre isso? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante. Vamos orar. Deus, queremos te agradecer pela palavra do Senhor em nossas mãos. O Senhor a preservou, cuidou da tua palavra para chegar intacta nas nossas mãos. E nós temos recebido não só o Antigo Testamento, mas que nós não podemos fazer doutrinas em cima do Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus veio para completar a palavra do Senhor com o Novo Testamento. E através do Novo Testamento, que é a nossa regra de fé, de base, de estrutura para a nossa crença, nós estamos, Senhor, preocupados com o andar da igreja, que não está seguindo, não está lendo, não está observando o que é realmente o que a tua palavra diz, os mandamentos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde. Cremos nisso. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. A igreja de Esmirna. Essa igreja, no capítulo 8, fala, era uma cidade que ela acabou e depois ela foi reconstruída. Hoje é uma cidade da Turquia chamada Izmir. É a segunda cidade do país. Um dos famosos mártires da igreja, chamado Policarpo, ele foi bispo desta igreja e foi morto com 90 anos no ano de 168 depois de Cristo. Então parece que o Senhor, o escritor da carta, porque João foi apenas o secretário, quem ditou o Apocalipse, quem ditou as cartas às igrejas, foi o Senhor Jesus, é o autor. E João apenas escreveu lá na ilha de Patmos. Uma coisa interessante é que a cidade morreu e depois ressuscitou, e o Senhor Jesus também, ele morreu e ressuscitou. Amém. Coisa tremenda aqui já começa. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Uma das coisas que eu falei na última live que eu fiz, na quinta-feira retrasada, e por falar nisso, nós saímos 3 dias com a família. Foi uma maravilha, só o neto e a menina que não puderam ir, porque a menina está prestes a dar a luz a uma menina, mas estava o Nelson, Keren, o Luama, Jorge e os netos, 4 netos, e eu e a Marta. Foi uma maravilha, não choveu nem um dia, nós disputamos, brincamos, comemos, foi uma maravilha, muita alegria, muita brincadeira, foi muito legal. E eu, como sempre,
para eu aproveito para ler um pouco mais, debaixo do guarda-sol e com o livro na mão, para mim é o suficiente também. Agora vamos ver nessa igreja, na igreja de Éfeso também, mas nessa igreja a gente começa a ver o retrato da igreja. Eu preguei há muito tempo no sermão dizendo que a igreja do Senhor Jesus é a mesma em todas as épocas. Só que agora eu estou vendo que o pessoal fala muito daquilo que a Bíblia não diz. E triunfalismo, sabe, eu vou ter vitória, eu não vou ficar doente, eu não vou padecer, eu não vou ter aflição, eu não vou ter angústia, Jesus está comigo, Ele tira. Irmãos, nós temos que parar com isso. Nós temos que contemplar a realidade. Se está tudo bem com você, amém. Mas isso não é regra de fé. Isso não é regra de que Deus está abençoando. Tanta gente que não serve o Senhor está numa boa hoje. Então significa que Deus não está abençoando os ímpios. Ele é um Deus de misericórdia, é graça comum. Ele manda o sol e a chuva para o ímpio, para o justo. Mas isso não quer dizer que esse pessoal esteja realmente sendo abençoado ou espiritualizados com o Senhor. Não. O Espírito do Senhor está na nossa vida, na vida da igreja. Ele nos capacita, a graça do Senhor nos capacita para nós enfrentarmos problemas e lutas. Venha o que vier, haja o que houver. Uma música que Vitorino Silva canta, que eu gosto muito. Haja o que houver, venha o que vier, Deus está comigo. Não importa a situação, não importa as circunstâncias. O importante é, Jesus está conosco. Ao anjo da igreja, falei aqui que anjo é o pastor da igreja. E o pastor, ele se identifica com a igreja se identifica com o pastor. A igreja é o retrato do pastor. Por exemplo, as duas igrejas que o Senhor tem me dado para pastorear aqui nos Estados Unidos, crer naquilo que eu prego. Sabe, amo a palavra de Deus do jeito que está sendo pregado, mas não queremos, sabe, a força da denominação, a força do denominacionalismo tomando conta de nós, a doutrina, a força, e a gente não tem a liberdade para ver o que a Bíblia diz. E a força da denominação cega muita gente, cega muitos pastores, cega muita gente para não enxergar a verdade do Evangelho. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva, pastor, ouça aí, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, aleluia. Toda a carta tem uma qualificação para o Senhor Jesus, e aqui está dizendo que Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega. No meu anel, eu tenho aqui anel de formatura, ametista, que é a pedra da teologia. Eu tenho o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele começa e ele termina. Ele é o primeiro e o último, diz o Senhor, que morreu e tornou a viver. Olha a cidade de Esmirna, ela foi destruída e depois ela foi reconstruída. Ela morreu e reviveu. E o nosso Jesus, ele morreu e ressuscitou e tornou a viver. Aleluia por isso. Aí o Senhor Jesus está dizendo, conheço as suas aflições. Aí, conheço as suas aflições. Nós temos aflições, no mundo tereis aflições. Nós temos aflições, angústia. E a palavra de Deus ainda diz assim, e a sua pobreza. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é rico. Mesmo que estejamos passando por dificuldade, mesmo que estejamos em aflição, mesmo que não tenhamos tudo aquilo que a gente quer ter, materialmente falando, a palavra de Deus diz, eu conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Nós temos o Senhor, vou repetir, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. Então é lucro. Se eu não estou doente, se eu tenho o teto, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, se nós temos a casa, o teto para nos cobrir, se nós temos a roupa, se nós temos, sabe, o café pela manhã, o almoço, já está bom demais, já é lucro. Quantos cristãos não têm? Estão passando por dificuldade. Quantos cristãos, na época aqui da igreja, das 7 igrejas do Apocalipse, muitos cristãos eram mortos e presos, aprisionados, sem fartura, sem ter aquilo que gostaria de ter, mas é rico.
o Senhor está dizendo: conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Riqueza para Deus não é ter bens materiais. Riqueza para Deus é confiar nele, é tê-lo como Senhor. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Mentira. Mentira dentro da igreja. Aqueles que te dizem judeus e não são judeus, não estão vivendo como judeus. Os judeus na época de Jesus, interessante, eu acabei de ler um livro de John MacArthur, que fala sobre isso, a outra face de Jesus, falando que Jesus provocava os fariseus, os judeus da época. Jesus, ele incitava os fariseus. Jesus provocava os fariseus. É o outro lado. O Jesus meigo, suave, manso, humilde, mas Jesus, ele era pregador da verdade. Ele confrontava os fariseus. Os fariseus ficavam aborrecidos com Jesus porque não podiam vencê-lo, porque viam os sinais, os milagres e também a sabedoria, a graça que Jesus tinha para pregar, para anunciar. Aí diz aqui, ó, os judeus da época de Jesus, os judeus da época de Paulo, os judeus da época das igrejas aqui, eram homens perversos. E aqui diz a palavra, e o Senhor nunca foi a favor disso, a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Antes de ser judeus, esses judeus da época de Jesus, de Paulo, das 7 igrejas, eram antes, diz aqui, sendo antes, sinagoga de Satanás. A mentira, o engano, sabe, a maldade no coração, isso aí não é prova de estar com Deus, de ser povo de Deus, coisa nenhuma. E hoje está acontecendo muito isso também, falta de misericórdia para muitas pessoas, gente mal agradecida, ingrata. Está acontecendo muito isso hoje. Isso é sinagoga de Satanás. São mentirosos, são falsos, como Paulo falou que ele enfrentou os falsos irmãos. Aí depois diz assim o versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo daquilo que vai acontecer com você. Sofrimento. Jesus está dizendo que a igreja iria sofrer, está prestes a acontecer. Já estavam sofrendo, vinha mais perseguição, vinha mais sofrimento sobre a vida dos crentes da igreja de Esmirna. A minha pergunta é: e nós? Nós temos que ser arrebatados, porque nós não vamos passar por tribulação, por grande tribulação, seja grande, seja pequena, tribulação é tribulação. Os apóstolos sofreram, todos eles, mortes terríveis, mas eram ricos, fortes, animados na obra do Senhor, não desfalecidos, como diz a palavra. Aí diz: não tenha medo do que está para acontecer com você, o sofrimento, do que você está prestes a sofrer. Agora veja só, nós enfrentamos uma oposição diabólica. O diabo está contra a igreja, está contra a minha vida, contra a sua vida. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. O diabo vai jogar alguns crentes na prisão. Jesus está alertando. A igreja sofria e hoje a igreja não quer sofrer. A prosperidade, essa doutrina de que tudo vai dar certo. Uma vez eu cantei aquela música que eu gosto muito, corinho antigo, mas que eu gosto. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Cantei, uma irmã disse: não, pastor, já deu tudo certo, não é que vai dar? Eu falei: não deu não. Não deu tudo certo. Enquanto houver morte na terra, enquanto o cristão estiver sofrendo na cadeia, perseguição, doença, ainda não deu certo. Vai dar certo em nome de Jesus, quando Jesus descer do céu com poder e glória. Aí sim, meu querido, Jesus vai remover a morte, vai remover a doença, vai remover a tristeza, a aflição, a angústia, e nós reinaremos com Ele para todo sempre, sem nenhum problema físico, espiritual, mental, seja lá o que for. Aí sim, deu tudo certo. Só vou cantar a música, já deu tudo certo, quando eu ver o meu Jesus, quando eu vir o meu Senhor Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória. Enquanto isso,
nós temos que ter esperança de dizer, vai dar tudo certo. Uma frase que eu gosto muito também, que diz o seguinte: no final vai dar tudo certo. Se não está dando tudo certo, é porque não chegou o final. Pronto. Falei disso. Vamos falar. Não tenha medo que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, para ver se fica ou não fica. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Irmãos, a carta de Esmirna só está dizendo isso. É sofrimento, é perseguição, é a braveza de ser crente, de enfrentar o diabo, de enfrentar os falsos irmãos, de enfrentar os problemas da vida. Isso aqui é a igreja do Senhor Jesus, queridos. Ao anjo da igreja, escreve, a igreja de Esmirna: o diabo lançará alguns de vocês para prová-los. Agora veja só: e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Quando está definido aqui 10 dias, é porque a aflição vem, a luta vem, o problema chega. Eu ouvi uma vez, nunca mais esqueci, de um pastor dizendo o seguinte: quem nunca passou por um problema muito grave, ou é muito jovem ou já morreu. Se nós estamos em vida, nós vamos enfrentar problemas sérios. E pode chegar na sua casa, pode chegar na minha casa. E Jesus está dizendo aqui: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguições por 10 dias. A aflição vem, a luta vem, mas acaba. A luta vem e acaba. Pode ser duradoura, mas ela acaba. Por quê? Porque o Senhor nos dá força para nós enfrentarmos a dificuldade e atravessarmos este mundo. A igreja segue caminhando, uma música também antiga e bonita. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, no meio do problema, no meio da luta, a igreja segue caminhando, vitoriosamente, apesar do problema. Vitoriosamente não quer dizer que não tem problema, que não tem luta. Queridos, olha só o que a palavra de Deus diz. Até aqui, só tribulação. Aí Jesus diz para mim, diz para você: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. A morte vem. A morte chega. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Seja fiel até a morte. Não desanime, não pare no caminho. Não olhe para trás, caminhe para a frente. Mesmo em luta, ser fiel até a morte chega. E eu lhe darei a coroa da vida, vida eterna. Não é uma coroa de ouro na cabeça, não. A Bíblia fala sobre coroa na cabeça, mas não é isso que está dizendo aqui. A coroa da vida quer dizer o galardão da vida eterna, a bênção da vida eterna, sabe? Isso aí que é importante para nós, é sabermos que nós temos vida eterna na pessoa de Jesus. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nós temos que parar de brincar de igreja. Tem muita gente brincando de igreja, dentro do culto, dentro do templo, com Bíblia na mão, com roupa parecendo que é crente, com cabelo parecendo que é crente, com palavreado parecendo que é crente, chavões de crente, mas na verdade não são. São pecadores, são blasfemos, como aqui a palavra está dizendo. Blasfemos, que diz que é e não é, mentirosos, hipócritas. É isso que a Bíblia está falando aqui para esse povo que está na igreja. Estão na igreja, mas não são crentes em Jesus, não são evangélicos em Jesus, creem no evangelho do Senhor Jesus. Aí diz assim o versículo 11 para terminar: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido, eu tenho certeza absoluta, lendo essa carta aqui, pregando o que eu estou pregando, isso é coisa do Espírito Santo para minha e para a sua vida. Aquele que tem ouvidos. Eu estou inventando alguma coisa, eu estou acrescentando alguma coisa, estou falando o que eu estou lendo aqui na palavra de Deus. Se você tem ouvido para discernir se é a palavra de Deus, se não é, você foi tocado pelo Senhor, porque o Espírito Santo fez com que você me ouvisse nessa tarde, e pode me ouvir qualquer outro dia, porque estamos armazenando tudo isso nos nossos correios eletrônicos.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando comigo e com você, justamente sobre tribulação, perseguição, sobre prisão, sobre os mentirosos, falsos irmãos, a hipocrisia, tudo dentro da igreja. Não importa, pode vir o que vier, vou repetir, haja o que houver, venha o que vier, Deus está conosco, Jesus está conosco. Ele não abandona. Aleluia, olha o final. Toda a carta termina com um final glorioso. O Senhor Jesus mostra o pecado, o Jesus confronta a igreja, os pastores aqui das 7 igrejas, e no final ele assopra, ele mostra que vale a pena continuar. O vencedor, está dizendo, aquele que vencer, o vencedor, aquele que não para no meio do caminho, que não volta atrás e que continua caminhando com o Senhor, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna. Separação de Deus para todo sempre. E não há recurso. Morrer espiritualmente para o mundo é uma coisa. Viver para Deus é outra coisa. Quando você vive para o mundo, você está morto para Deus. E aqueles que, alguém disse e eu concordo, quem nasce uma vez vai morrer 2 vezes. Quem nasce uma vez vai morrer 2 vezes. Morte física e morte eterna. Quem nasce uma vez. Quem nasce 2 vezes só morre uma vez. Se você nasceu fisicamente e você nasceu de novo, só tem uma morte para você, a física. Só morre uma vez. Porque a segunda morte não faz parte do nosso cardápio. A segunda morte não faz parte da vida do crente, do cristão autêntico. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A primeira ressurreição para os salvos, quando Jesus voltar, não existe arrebatamento. Se os mortos vão ressuscitar no arrebatamento, quando Jesus voltar com poder e glória, os mortos vão ressuscitar, são 2. E a terceira, tem terceira ressurreição na Bíblia? Não tem terceira ressurreição. Existe a primeira ressurreição, na volta de Jesus, uma só, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Cuidado com isso, não tem 3 ressurreições. Então, o povo, nós, os crentes, que seremos arrebatados quando o Senhor Jesus vir com poder e glória. Nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E o Senhor Jesus está descendo e nós reinaremos para sempre com o Senhor. Presta atenção numa coisa que eu quero dizer antes de terminar. Realmente, o Senhor Jesus vem e nós iremos encontrar o Senhor nos ares. E Ele desce com os seus santos para reinar aqui na terra. E depois, novos céus e nova terra. Depois do milênio, a terra vai ser purificada, transformada. E o Senhor vai fazer novos céus e nova terra, onde nós reinaremos para sempre com o Senhor. Uma das coisas interessantes sobre isso é que Filipe, lembra de Filipe, no capítulo 7 de Atos, que era um dos 7 homens que foi designado para servir às mesas? Lá não diz que eram diáconos. Claro que a palavra diácono quer dizer aquele que serve, mas não é diácono como nós conhecemos hoje nas denominações. Diaconismo, até a Bíblia fala, Paulo fala de diáconos, não fala de diaconismo, mas fala as mulheres. Então se deduz que eram diaconisas. Mas o certo é que diácono tem as mesmas qualificações dos presbíteros e bispos, e autoridade também. Mas vamos deixar o diaconato de lado. Vamos pensar que Filipe, que estava pregando em Samaria para milhares de pessoas, Deus usando para fazer milagres, o Senhor o tirou de Samaria e disse: vai lá para Gaza. E ele foi andando e encontrou um rapaz lendo a Bíblia dentro de uma carruagem, um etíope, que tinha ido a Jerusalém para festas judaicas. E ele estava lendo a palavra de Deus e Filipe, o Senhor disse: aproxima do carro. Filipe se aproximou do carro. Ele perguntou: você entende o que você está lendo? O rapaz disse: como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? Aí ele falou: entra dentro do carro, ou dentro da carruagem. Filipe entrou na carruagem, pregou para o homem o evangelho. A Bíblia diz, começando pela escritura de Isaías 53, Filipe pregou Jesus para ele, o evangelho completo, batismo, responsabilidade.
e ele chegou então à beira de uma água, e o eunuco disse assim, aquele etíope, ele disse: o que me impede para que eu seja batizado? Filipe disse: se você crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ambos desceram do carro, entraram na água, e Filipe o batizou. O que aconteceu depois? O batizou, a Bíblia diz que o Espírito arrebatou Filipe e o levou para outro lugar. Então isso quer dizer que você pode ser arrebatado, se você é um cristão autêntico, pode ser arrebatado para encontrar o Senhor Jesus nos ares e voltar para ficar com Ele para todo sempre. O arrebatamento nem sempre vai e fica lá, né? E Paulo também diz que foi arrebatado. No capítulo 12 de 2 aos Coríntios, conheço um homem que foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. E Paulo voltou também para continuar seu ministério. Isso é bom só para fazer um adendo aqui sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus para encontrá-lo nos ares. Esmirna vem de mirra. A palavra esmirna vem de mirra. Mirra, uma folhagem que para dar cheiro de mirra, tem que amassar, tem que ser amassado. Por isso a igreja de Esmirna foi amassada para produzir bom perfume. A Bíblia diz, Paulo dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. É na aflição, é na agonia, é no sofrimento, é que nós produzimos o bom perfume de Cristo. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sofreu, Paulo sofreu, os apóstolos sofreram. Por que a igreja quer ser arrebatada, sair do sofrimento? Tem obrigação de curar toda a enfermidade, de tirar todos os males, todos os problemas da nossa vida. O que nós queremos do Senhor fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Estamos colocando, Senhor, todos os nomes que nós temos aqui na nossa lista de oração, como também aquelas pessoas que o Senhor conhece. Nós não temos o nome aqui, nós não conhecemos, mas pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre estas vidas, para restabelecer, para curar a enfermidade, para dar força para enfrentar a tribulação, a perseguição, os ataques do inimigo, os dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida. Que o Senhor nos dê graça para nós enfrentarmos todos os problemas desta vida sem recuar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abençoa, meu Deus, os 5 continentes, o mundo todo que está sofrendo com essa pandemia do Covid-19, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da humanidade. Abençoa os médicos, quantos estão morrendo, enfermeiros, profissionais da saúde estão morrendo porque estão tratando as pessoas e foram contaminadas e morrem também. Que a graça do Senhor possa estar sobre os médicos, que a graça do Senhor possa estar sobre essas famílias, em nome de Jesus, enlutadas, com dor na separação, sem ao menos poder enterrar os seus mortos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oramos em favor do pastor Júlio, que a graça do Senhor esteja sobre o seu corpo físico, sobre sua mente e sobre a sua vida espiritual. Que ele possa recuperar sua saúde, mas muito mais, possa compreender que em meio às aflições o Senhor não desampara, o Senhor está conosco. Que assim seja, que a bênção do Senhor esteja sobre Hilda, Helena e muitos outros. E agora, Deus, estamos terminando esse momento precioso, agradecido por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fazes em nós e através de nós, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço, fique ligado.